Quando eu entendi que eu não ressoei mais com o lugar e que eu entendi que a gente pode criar, manifestar aqui, mas que tem que ter esta tríade, eu vim para este lugar. Então, o meu servir é fazer esta entrega, é ser essa ponte. E aí você falou até sobre taxistas, né? Aqui em São Paulo mesmo, né? Foi criado aqui. Nos anos 90 mesmo, até anos 80, os taxistas dessa época que souberam trabalhar, prosperaram bastante. Porque era uma área que fazia o profissional prosperar. Hoje, lógico, tem Uber, tem tudo mais, mas ainda a pessoa pode prosperar. Então foi um exemplo interessante. Mas isso pode se dar em todas as outras profissões, porque o que eu observo é assim, às vezes uma pessoa, ela quer prosperar. Aí ela vê que o fulano está prosperando de tal forma, mas às vezes ela não vai ficar inserida naquele universo, ela precisa encontrar o universo dela. O fulano está prosperando ali vendendo batata, mas ela não vai encaixar naquilo porque ela tem outra essência, como você disse. Outros dons, outros talentos. E é isso que às vezes as pessoas não entendem, eu acho que é fundamental estar passando por um processo como o que você coloca à disposição, para que a pessoa consiga encaixar as peças do quebra-cabeça. E até você falou que você trabalhou 20 anos como bancária, para muitas pessoas é aquela coisa, o concurso vai salvar a minha vida. E é lógico, ela pode estabilizar uma vida, isso é fato, mas você vai saber mais ou menos até que ponto que você pode chegar. Você até deu o exemplo, né, da sua, numa outra vez que a gente conversou, que se você queria chegar num patamar e que você estava vibrando naquilo que alguém te falou, mas você trabalha como bancária, você sabe quanto você ganha, você não vai ganhar mais estando ali. Só que aí você teve que fazer o quê? Migrar, fazer o upgrade. E também não foi do dia para noite, você construiu, né? Um Porque trabalho. eu vejo muita gente colocar os pés pelas mãos, do tipo, tá, veio uma ideia, uma musa na cabeça, uma inspiração. Larga tudo e passa uma dificuldade tremenda. Não consegue fazer esse upgrade dessa forma. Então, o que você tem a dizer sobre isso? Primeiro pra mim te dizer que foi meu filho, na época, com 11, 12 anos, falou isso pra mim, né? Só pra recordar que a gente conversou da outra vez, né? Foi ele, mãe, como que tu tá escrevendo aí, mãe? Sou feliz e grata por estar recebendo mais de 20 mil reais por mês, sendo que você trabalha no banco, mãe. E eu sei quanto tu ganha. Como assim? Eu disse, filho, a mãe tá fazendo aqui, a mãe leu o livro do Napoleão Hill e a mãe tá escrevendo aqui, meu filho. E aí ele disse, bah, mas como assim? Aí deu um ano e pouco depois disso já aconteceu na minha vida, né? Mas, queridos, quando a ideia veio na tua cabeça, lembre-se sempre, nós precisamos analisar qual é a tua vibração, aonde que você está focando. Então, meu primeiro trabalho como terapeuta é fazer esta análise. Eu preciso te olhar e dizer: realmente você está focando aqui, vibrando num servir mais amplo, como era meu caso, né? Estar aqui servindo nesta intenção do servir mais amplo. Então, realmente vai acontecer alguma coisa aí. Hoje eu já entendo assim. Na época eu só fazia sem o entendimento, sem o esclarecimento, porque eu estava lá e pensava assim: não, eu vou ficar aqui até me aposentar, porque tudo que eu tenho para fazer é isso, eu já passei no concurso, eu tenho estabilidade, já tenho clareza e tal. Quando na verdade não, né? Tudo mudou de um minuto para o outro. Mas esse mudou de um minuto para o outro foi porque eu mudei a vibração. Então, para quem quer mudar aí de carreira, de marido, de cidade, é, se você está vibrando naquele mesmo lugar, naquela mesma dor, não vai adiantar você trocar de trabalho. Não vai adiantar você trocar de cidade. A situação vai voltar para você. Olha, você até pode se separar da esposa, do marido. Até pode se separar. Mas eu vou falar, você vai encontrar outra pessoa que vai te entregar a mesma coisa, porque não é sobre o outro. É sobre você e aonde que você está naquele momento. Então, o meu trabalho de terapeuta é primeiro fazer essa análise, que é essa leitura do campo áurico que eu faço. Eu faço essa primeira análise e falo: realmente você não está mais vibrando neste lugar, não está mais ressoando com isso, e de fato vai acontecer alguma coisa aí. O universo entrega. A fonte criadora entrega. O como vai acontecer não é uma questão sua. O como você deixa.
ele vai acontecer. É você precisando fazer a sua parte. Legal você falar sobre isso, porque esses pontos muitas vezes não estão claros para uma pessoa. A história do McDonald's mesmo, né? Teve um filme, não sei se você já assistiu, chama Fome de Poder. Mas a história do McDonald's é que nem os idealizadores, eles se sentiam legais ali naquela lanchonete que estava indo bem, era uma lanchonete. Eles desenvolveram aquele método de rodízio, do fast food e tal. E aí chegou um cara lá e teve uma visão, só que essa visão veio a não entrar com a ressonância dos proprietários. E aí, lógico, não foi tão ético, me parece, o que foi feito, mas o cara que teve a visão conseguiu elevar hoje para uma marca mundial, mais de 25 mil lojas, e os idealizadores não teriam conseguido fazer isso porque eles estavam querendo só focar ali naquele trabalho e na mesmice. Lógico que esse exemplo é um exemplo meio uma estrada de mão dupla, porque essa forma que foi feita não foi interessante. Mas às vezes tem pessoas que poderiam também, com uma ideia maravilhosa, expandir, mas elas colocam uma barreira. Porque esses dois irmãos, eles poderiam ter feito isso com a rede sem ter precisado de uma outra pessoa, mas eles não tiveram a ideia, e quem teve a ideia acabou não sendo muito legal com eles. Então, talvez também tivesse havido esse bloqueio. Eles estavam limitados a um círculo fechado ali, né? Bloqueios a gente tem, de fato, sabe? A gente tem travas, impedimentos, bloqueios e tal. Todos eles estão vinculados aí com as crenças que nós temos. Tem uma crença aí que tu só dá conta de cuidar de um estabelecimento, que era, digamos, um Mac, né? Fazer conta. E aí realmente vai ficar aí. Ah, no máximo 10. E vai ficar aí. Não tem como expandir. Porque se tu tem uma crença e tá enregado isso dentro de ti, você não consegue abrir, você não consegue olhar para os lados. E às vezes a solução está do teu lado. Às vezes a solução está na sua frente, mas a solução ela não consegue chegar até você. Ela não consegue passar por essa barreira. Você já sentiu alguma vez assim? Eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei o quê. Eu sinto uma vontade incrível de fazer alguma coisa, mas eu não sei o que fazer. Então, tem uma vontade, tem uma intenção, mas tem algo ali, tem uma barreira. Às vezes está na infância, na maioria das vezes aí tem um pedacinho de você, do teu Fael, criança, menino que tá aqui, né? Às vezes tava brincando lá com um amiguinho, o amiguinho pegava as coisas, a tua mãe disse, você deve entregar para o teu amiguinho, você não deve brincar, e daí você sente que você não merece ter vários caminhões, né? Fazer conta que lá você estava brincando com um amiguinho e a mãe falou isso. Você não deve pegar nenhum caminhão para você. Eu não mereço ter nada. Então hoje você não consegue ter vários imóveis, talvez por causa de uma situação acontecida lá. Então quando a gente vai trabalhar de uma forma terapêutica, nós precisamos ter este entendimento, entrar lá, acessar, tá, mas e por que você não pode ter? Ah, mas eu posso ter? Claro que pode. Como eu faço? O como a Deus pertence. Mas qual foi a situação aí na tua vida que aconteceu que você não merecia ter? Ah, eu sempre ouvi da minha mãe tal coisa. Ah, eu sempre ouvi do meu pai, sempre ouvi da minha tia. Isso ficou ali em você. Aí a gente começa a trabalhar as crenças. Lembra que para a tríade da prosperidade, para ter dinheiro, para ter qualquer coisa que você quiser, saúde do teu corpo físico, nós precisamos primeiro ter a intenção. Depois a gente precisa ir lá na tua vibração e depois trabalhar as crenças. Olá, meu nome é Diana Minussi. Se você gostou desse corte, clica no link e assista o episódio completo, porque a transformação da sua vida está nas suas mãos. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje, tá bom? Até lá!